E você, será que tem uma tatuagem? Cada vez mais as tatuas estão difundidas em todo o mundo, praticamente presentes em todos os países. Mas se você tem uma tatuagem ou pretende fazer uma, será que conseguiria responder a pergunta: fazer uma tatuagem profissional realmente dói? Vamos descobrir isso juntos? Solta a vinheta, produção! Olá, o meu nome é Juan, está começando mais um Curiosidade Nômades e no vídeo de hoje, meus caros, iremos descobrir as origens das tatus, saber se as tatuagens fazem mal para o nosso organismo e respondermos aquela famosa pergunta: fazer uma tatuagem profissional realmente dói? Mas antes de continuarmos, queria pedir a sua ajuda para que continuemos trazendo cada vez mais conteúdos como esse. Então, se você puder, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe nossos vídeos e deixe aquela tatu de likes para subirmos esse canal como um foguete. A origem e a história das tatuagens. Eu não sei se vocês sabem, mas a origem das tatuagens pode ser muito mais antiga do que nós imaginávamos, pois em 1991 foi descoberto, numa área remota dos Alpes italianos, este carinha aqui, Ötzi, também conhecido como Homem de Gelo. Mas o que essa múmia teria de diferente das outras múmias, além do fato de estar congelada há mais de 5.000 anos? Pois bem, ao longo do corpo da múmia foram encontradas pequenas tatuagens, semelhantes a pontos e traços espalhados por todo o seu corpo, o que os cientistas dizem que seria a mais antiga tatuagem do mundo, e o nosso homem pré-histórico fazia ela quando praticava uma forma de tratamento semelhante à acupuntura dos dias atuais. O mais interessante, pessoal, é que Ötzi, ele viveu praticamente entre a idade pré-histórica e a idade dos metais, o que nos leva à pergunta: como ele teria feito esses pontos e esses traços sem deixar nenhuma infecção na sua pele, e como a civilização daquela época já tinha um conhecimento tão avançado sobre a acupuntura. Deixando um pouco de lado a pré-história e partindo para uma época mais atual, a mitologia conta que no século XVIII, o famoso explorador britânico James Cook, que depois chegou a ser capitão da Marinha Real da Inglaterra, em suas famosas viagens pelo Pacífico, encontrava pessoas marcadas na pele. Cerca de 90% da sua tripulação também tatuava as rotas marítimas utilizadas em suas viagens. Dessa forma, depois de algum tempo, esse fato virou tradição cultural na marinha inglesa. Então os marujos daquela época utilizavam a tinta náutica, que, pasmem, era uma espécie de tinta feita de urina e pólvora para se tatuarem. E você, será que utilizaria a tinta náutica para se tatuar? Deixe seu comentário logo abaixo. Já aqui no Brasil, no início do século XIX, registros da Fragata Imperatriz, que era um navio da Marinha do Brasil, de 1873, apontam que marujos daqui do país já utilizavam também marcações em sua pele. Também foi no século XIX que foi criada a primeira máquina de tatuagem, que tinha como base a impressora de Thomas Edison, que foi um famoso inventor da época. Essa máquina, gente, ela também se assemelhava com as máquinas de tatuagem atual, pois também perfurava a pele de 50 a 3.000 vezes por minuto. Mas a primeira máquina de tatuagem só veio chegar no Brasil em 1959, trazidas pelo dinamarquês Ludwig Gessing, que também fundou o primeiro estúdio de tatuagem do país. Esse tatuador ele ficou muito famoso, principalmente nas décadas de 60 e 70, sendo conhecido como Lac Tattoo. Hoje em dia, as tatuagens são um verdadeiro sucesso e muita gente tem mais de uma espalhada em seu corpo. Mas será que tanta tinta assim faz algum mal para o nosso organismo? Vamos ver isso de perto. O problema das tintas. A grande quantidade de pigmentos encontrados nas tintas das tatuagens fizeram com que a arte caísse na graça de muita gente. Mas o que muitas pessoas não sabem é que esses pigmentos eles possuem alérgenos e substâncias metálicas que podem prejudicar a sua saúde. Isso ocorre principalmente com tintas de fabricantes norte-americanos, porque por lá a legislação é mais frouxa com relação a essas substâncias. E foi por isso que eu trouxe para vocês uma pesquisa científica para comprovar essas informações. Essa pesquisa ela foi realizada na Suécia por Yolanda Hedberg, que é a presidente de pesquisas de Western, no Canadá, na cadeira de substâncias corrosivas, e teve colaboração de pesquisadores da Suécia e da Áustria. Mas com certeza vocês devem estar se perguntando em que consistiu tal pesquisa. Pois bem, gente, tal pesquisa ela consistiu em avaliar cerca de 73 fornecedores online de tintas para tatuagem, principalmente na América do Norte, para verificar a quantidade de substâncias tóxicas presentes nessas tintas.
E um detalhe é que esses fornecedores eles se concentram na América do Norte devido à legislação mais fraca. E uma observação que deve ser feita é que a maior parte dessas reações elas ocorrem depois da modificação do local, ou seja, um tempo depois quando você faz uma tatuagem, a chamada infecção cutânea, que nada mais é do que uma reação do nosso sistema imunológico a tais toxinas. Mas voltando ao assunto, os dados encontrados na pesquisa foram bastante assustadores, pois cerca de 93% das tintas avaliadas elas estavam fora dos padrões das agências regulamentatórias da União Europeia e da Suécia. Dessa forma, pessoal, em 100% das amostras avaliadas foram encontradas a presença de substâncias metálicas como o cromo e o níquel, em algumas delas até mesmo o arsênio, o chumbo e o mercúrio. Nos pigmentos das cores verde e azul foram encontrados altos índices de cobre. Em 61% das tintas avaliadas foram encontrados pigmentos orgânicos proibidos, como o vermelho 22, o azul 15, o verde 7 e o violeta 19, entre outros pigmentos orgânicos. Ainda mais grave que isso é que você pode comprar qualquer um desses pigmentos, mesmo que a legislação do seu país seja mais severa com relação às tintas de tatuagens, pois você pode comprar isso através da internet de forma online, através de sites nacionais e internacionais. E agora, com base nesses dados, será que você pensaria duas vezes antes de fazer sua próxima tatuagem? As tintas e a pele. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e corresponde por cerca de 50% do peso corporal. Além disso, ela nos protege contra o frio e protege nossos órgãos internos. E você, sabe mais alguma outra função da pele? A nossa pele é formada por 3 camadas distintas. A primeira delas é a epiderme, que é a camada superficial da pele e ela se renova a cada 28 dias. A segunda delas é a derme, que é constituída por folículos, nervos, glândulas e vasos sanguíneos. E a terceira delas é a hipoderme, que é formada por gordura. Agora que nós já sabemos tudo sobre a pele, como será que a tinta da tatuagem não some na nossa pele? Isso é uma boa pergunta, não é? Isso acontece por 2 fatores distintos. O primeiro fator é que a tinta é injetada na nossa derme e a derme ela é protegida pela primeira camada, que é a epiderme. O segundo fator é quando a grande quantidade de tinta injetada ela é detectada pelo nosso sistema imunológico, que envia os macrófagos, que nada mais são do que os glóbulos brancos. Então esses macrófagos, eles tentam eliminar a tinta através do sangue, mas a quantidade de tinta é tão grande que eles não conseguem eliminar, então a tinta fica por ali mesmo. Espero que todos vocês tenham entendido o porquê a tatuagem fixa na nossa pele, mas agora vamos responder a curiosidade de praticamente todo mundo que deseja fazer a sua primeira tatuagem. Fazer uma tatuagem profissional dói? Vamos ver. A dor de uma tatuagem. Para entendermos se fazer uma tatuagem profissional dói ou não, vamos analisar o podcast da BBC News Teach Me a Lesson, que foi apresentado pelos apresentadores Bella Mack e Greg James e foi relacionado a isso. Nesse podcast, os apresentadores entrevistaram Natalie Wilson, que é conhecedora desse assunto e é professora britânica de Ciência e Biologia, além de possuir, é claro, algumas tatuagens, incluindo a do ilustríssimo Albert Einstein em um dos seus braços. Natalie revela que entre as suas tatuagens mais dolorosas estão as feitas no peito do pé e nos tornozelos, pois nessas regiões possuem menos gordura e mais nervos, e o nervo é responsável pela dor. Então, quando você toma um beliscão, os nervos eles sentem a dor e emitem esses impulsos para o cérebro. Então a dor ela acaba se transformando no fator de proteção para o nosso corpo. Natalie explica também que além do peito do pé e dos tornozelos, outros locais bastante dolorosos para se fazer uma tatuagem são as canelas, as axilas, os ombros e a caixa torácica. Entretanto, embora existam todas essas áreas sensíveis no nosso corpo, a dor ela pode variar de pessoa para pessoa. Um exemplo bem simples é uma pessoa que faz uma tatuagem em determinado local e sente bastante dor, outra pessoa que realiza a mesma tatuagem no mesmo local pode não sentir tanta dor assim. Então, meu caro, se você deseja fazer sua primeira tatuagem, boa sorte, porque embora tenhamos indícios, só testando o mesmo para saber qual área do seu corpo mais sensível. Dessa forma, pessoal, espero que tenha esclarecido algumas curiosidades sobre o mundo das tatus para todos vocês.
E antes de me despedir, queria pedir que se você puder, se inscreva no nosso canal e deixe aquele like, porque te esperarei em breve no próximo vídeo.